Olá, vamos falar de como que a gente pode vencer aos sentimentos ruins aos quais a gente está preso? Sentimento ruim, eu estou falando de angústia, mágoa, raiva, tristeza, ansiedade, todas aquelas coisas que de vez em quando deixam o nosso dia mais arrastado, e vamos tentar entender por que a gente não encontra a cura emocional, porque muitas vezes a gente fica preso, a gente procura, às vezes a pessoa até vai na terapia, mas fala, não está funcionando, não está acontecendo. Então tem algumas coisas aqui que é muito importante a gente observar, analisar, buscar para passar essa primeira etapa para você estar aberto a fazer essas mudanças. E o que eu vou falar muito aqui tem muito a ver com autorregulação emocional, com você entender os seus sentimentos e saber o que você vai fazer com eles. Então, vamos tratar sobre isso, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, como a gente pode viver melhor com a gente mesmo, com os outros. E tudo isso pode até ser também com a ajuda do psicólogo. Você pode levar para uma terapia esses assuntos para se trabalhar e mudar muita coisa aí dentro de você e que externamente vai acabar aparecendo também. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande. O link está aqui na descrição ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações de horário, valor, local de atendimento, esses detalhes todos. Não esquecendo de deixar um like no vídeo, que é uma forma de você retribuir ao vídeo que você assistiu, se você está gostando, é uma forma de você falar, quero que continue, obrigada. E vamos falar então sobre isso? Vamos falar sobre, você gostaria de ficar menos triste? Você gostaria de ficar menos ansioso, com menos raiva, com menos desse peso que a gente carrega? Queria mesmo? Para que você queria ter mesmo? E eu sei que essa pergunta pode parecer até meio boba, né? Parecer que tem uma resposta lógica. Fala, é claro que sim, quem é que gosta de ficar aí se sentindo mal? Mas eu vou falar que não é que gosta, porque tem gente que fala isso. A pessoa continua lá mesma, não muda, não faz nada, porque ela gosta. Não gosta. Ela tem situações, coisas que prendem ela a essas emoções com as quais ela se sente ali intimamente ligadas e ela não consegue se livrar. Por isso que é importante identificar, até para a gente não ser um julgador nem dos outros, nem da gente mesma, que às vezes a pessoa fala para si mesma, né? Mas que eu gosto de sofrer, não consigo sair, tem coisas para fazer, até sei que coisas são e não consigo fazer, e isso que é importante a gente ver que não é tão simples assim não. Porque mesmo sem saber, é possível que a pessoa se apegue a esses sentimentos e não queira largar. Ela se apega à ansiedade, ao medo, à tristeza, se apega a tudo isso sim, e tem alguns motivos. E é fundamental a gente entender esses motivos, porque na hora que você entende, você entra numa posição de poder, né, e de condição, de poder de mudar esses sentimentos, de trabalhar esse tipo de coisa, de eliminar. Você percebe que tem muita coisa na tua mão que você nem percebia que estaria na tua mão. E só entendendo isso que você vai poder ter o controle das suas emoções e eliminar esses sentimentos que travam a tua vida. Então vamos lá, vamos falar desses motivos. Quais são os motivos de por que algumas pessoas ficam ali presas no sentimento ruim, não conseguem ou dá a impressão de que não quer se livrar do sentimento ruim? Tem algumas possibilidades. Uma delas, algumas pessoas acham que elas estão certas em se sentir daquele jeito. E se ela deixar de se sentir daquela forma, ansiosa, com medo, com raiva, do que for, ela vai deixar de ter razão. Vai ser sinal se ela falar assim, não, se eu conseguir mudar esse sentimento, se eu conseguir perder o medo, vai parecer que eu tive medo à toa até agora. Eu estava de boba nessa história, então eu não posso perder a razão. Então eu preciso continuar, e claro que isso não é consciente, né? Mas tem alguma coisa dentro dela que faz ela falar, não, preciso continuar nessa, senão perdi tempo, senão sofri à toa, né? E concluir que estava sofrendo à toa pode ser muito pior do que, né, a pessoa prefere continuar sofrendo. É pior perder a razão, sabe aquela história? Prefere ser feliz ou ter razão? A pessoa prefere ter razão. Outra possibilidade, a pessoa acha que se ela deixar de sentir aquilo que ela está sentindo, ela não vai ter mais como resolver o que provocou aquilo. Então ela vai continuar sendo vítima de alguém que está fazendo, ou de alguma situação que está sendo ruim para ela. Por exemplo, se ela sentir raiva se ela deixar de sentir raiva de uma pessoa que fez alguma coisa ruim para ela, por exemplo, ela
de alguém que prejudicou, ela vai virar vítima de outras pessoas. Ela fala assim, se eu não tenho raiva de quem fez uma coisa errada comigo, eu vou permitir que outras pessoas façam. Então eu preciso manter essa raiva para estar alerta a essas situações ruins e não deixar que aconteça de novo. Ou se a pessoa, por exemplo, ela fica muito ansiosa para falar com o chefe, ela acha que se ela perder essa ansiedade, ela vai acabar chegando para o chefe e falando bobagem. Falei, não, então eu preciso tomar muito cuidado com o que eu falo, eu preciso observar muito, eu preciso dessa ansiedade, senão eu vou colocar meu emprego em risco, vou chegar lá, vou falar bobagem, vou falar coisa que não tem que falar. Então, de uma forma inconsciente, ela se mantém no sentimento ruim, na angústia, na ansiedade, na depressão, no medo, no que for, porque ela fala que se eu me livrar disso, vai ser pior, né? Vou fazer coisas piores, ou pessoas vão fazer coisas piores para mim. Ou então a pessoa ela acha que ela não deve mudar o sentimento dela, mas o que provocou o sentimento dela é que tem que ser mudado. Por exemplo, o amigo atrasou, ficou morrendo de raiva do amigo. Ela fala, para que eu vou trabalhar a minha raiva? Para que eu vou eliminar minha raiva? Por que eu vou me trabalhar sendo que foi meu amigo que atrasou? Não, o que tem que acontecer, meu amigo tem que parar de atrasar, meu amigo tem que ter consciência, meu amigo tem que ter respeito por mim. E nessa, você continua com a tua raiva. Ela fica aí, você não faz nada com ela. Mas o quanto que ter raiva do amigo vai fazer ele ter consciência? Às vezes ajuda, a raiva não ajuda, mas ajuda você conversar, você comunicar, você deixar claro, falar, olha, próxima vez não vamos atrasar? Ou se você está a caminho aqui, mas já está vendo que está atrasado, então já me avisa a tempo para eu fazer outra coisa. Ou seja, a raiva mesmo não te ajuda em nada, mas a pessoa acredita que não, a raiva é dela, tem que ficar com ela não tem que mudar, quem tem que mudar é o outro, ou a situação, o que está acontecendo para que ela tenha aquela situação, aquele sentimento. E tem coisas que a gente realmente, no braço nosso é muito curto mesmo, a gente não tem que fazer. Tem situações que, por exemplo, uma perda de alguém, o luto, não tem como você brigar com a pessoa e falar, olha, deixa de ir embora, né? Não vai. São coisas que é da vida, então a gente precisa trabalhar o nosso sentimento, sim. E às vezes tem isso, tem a culpa, né? Se eu deixar de ter luto, vai parecer que eu não tenho sentimento, que eu não gostava da pessoa, então eu preciso sofrer, porque senão eu mesma vou achar que eu não merecia aquela pessoa na minha vida. Você entende como é complexo? Ou então, uma outra situação, inconscientemente, ou às vezes até conscientemente nessa situação, a pessoa sabe que o sentimento ruim dela protege ela. Por exemplo, medo de correr risco e passar maus bocados. Então a pessoa tem medo de entrar no novo relacionamento porque teve um relacionamento ruim, que foi péssimo, e a pessoa não quer perder esse medo. Que ela fala, se eu perder esse medo, eu vou correr risco de entrar em outro relacionamento ruim de novo. Então, e que me faz sofrer, que é horrível para mim. Então ela escolhe ficar com o medo. Fala, ter medo é bom. Eu vou ficar com ele, vou ficar aqui observando muito todo mundo que pode fazer mal para mim, todo mundo que pode ser um abusador, um agressivo, um violento, um aproveitador. Não, tem que ficar muito atento, tem que ter muito medo mesmo desse tipo de coisa, porque se eu não tiver medo, as pessoas vão fazer. A pessoa, ela não percebe que se ela tirar o medo, mas ela aumentar a consciência, o conhecimento, a percepção, ela pode melhorar muitas outras coisas nela, que pode evitar, ela pode trabalhar nela para entender o porquê que ela está se sentindo mais à vontade com essas pessoas violentas, porque às vezes acontece isso. Você se une a várias pessoas sempre do mesmo estilo, porque tem alguma coisa lá dentro de você que te leva a achar isso muito atraente, mesmo que seja muito prejudicial e te faça sofrer. Então entender esses mecanismos internos mais profundos te ajuda muito mais do que manter o medo e afastar todo mundo de você. Essa foi a primeira fase. E agora, se você passou nessa primeira fase e venceu o que te prende a esses sentimentos ruins, vamos tratar então de como lidar com eles. E para tirar a graça do vídeo, eu vou falar logo o mais importante e depois eu vou destrinchar bastante. Vai perder a graça nada, tô brincando. Mas eu vou falar logo do mais importante, que é para você perceber todas as nuances e todas as formas de você incluir isso na sua rotina, que é falar sobre os seus sentimentos, conversar com alguém que você saiba que ela consegue te ouvir sem julgamentos, que ela consegue te ouvir tentando
te entender, entender o teu, mas também não é passando a mão na tua cabeça, não. Entender sem julgamentos é entender com clareza. Eu sei que não é muito fácil esse tipo de pessoa, mas de vez em quando a gente tem um amigo, um parente ou alguém de alguma instituição, alguma coisa que tem esse tipo de ouvido, pode ajudar muito. E essa conversa tem que envolver perguntas, né? A pessoa precisa te ajudar a entender o que está se passando, ou pode fazer perguntas do assunto, entender o que está se passando, ou ela pode, naquele momento de extrema emoção, te fazer perguntas até sobre um outro assunto. Vai, peraí, você não está me ajudando em nada, está mudando de assunto, mas aquelas perguntas, elas fazem o quê? Elas te tiram daquele momento emocional, te tira o teu cérebro, né, com a superatividade no sistema límbico, que é a parte das emoções, e vai ativar o lobo frontal, que é a parte da razão, que é a parte que te ajuda a raciocinar, a ter clareza, a ser mais racional, e vai te ajudar a sair desse turbilhão de pensamentos ruins. Mas claro que se você conseguir entrar nessas perguntas sobre o assunto, até melhor ainda, vai ativar essa parte racional que pensa e analisa, e a parte instintiva, que é puramente racional, vai ser mais controlada. Mas cuidado, que falar sobre os seus sentimentos, ter alguém com quem você vai conversar sobre o assunto, não pode te levar para ruminação, que é aquela repetição, falar a mesma coisa o tempo todo, ficar retroalimentando aquele sentimento ruim, isso não te ajuda, né? Falar sobre assunto não é ficar repetindo a mesma coisa e sempre julgando, por isso é das perguntas. A pergunta te tira desse pensamento inicial e te amplia as possibilidades de entender e de pensar sobre o que está acontecendo, né? Senão vai piorar mais ainda. O pensar ele tem que te levar para novas formas de olhar essa mesma questão. E mesmo que pareça pergunta idiota, no primeiro momento você pode falar, esse tipo de pergunta pode me ajudar? Sim, né? Perguntas do tipo, como você gostaria que fosse? Do jeito que foi não aconteceu, do jeito que tá, você não tá legal para você. Então, como você gostaria que fosse? Mas se fosse para imaginar, para criar, como seria se fosse diferente dessa forma? Que coisas aconteceriam, que coisas as pessoas falariam, como seria? O que você gostaria que acontecesse no lugar disso que aconteceu? O que podia ser feito agora para melhorar isso? Essa é a pergunta das mais importantes. O que pode ser feito, então, para melhorar o que está acontecendo? Porque senão só fica, pessoal, vai lá rodando no que aconteceu, rodando. Não, o que poderia ser feito para melhorar? Você, inclusive você, porque exigir que os outros façam, você não tem domínio sobre as outras pessoas. O que você pode fazer para melhorar essa situação? Segundo ponto, saber que a gente não lida com o que aconteceu de verdade, com o que é fato. A gente lida, a gente guarda, a gente sente como verdadeiro a forma como a gente representa as coisas e não como aconteceram, né? De verdade. O significado das coisas são muito mais importantes do que as coisas em si. Por exemplo, uma amiga que não te chamou para a festa pode significar um desprezo. Nossa, mas que desconsideração, esqueceu de mim, ou não quer que eu vá na festa dela e se dizia minha amiga, pode ser um desprezo horroroso. Para outra pessoa pode significar um livramento, falei, ufa, não vou precisar de passar algumas horas num lugar barulhento, cheio de gente falando, comida ruim, música barulhenta, e vou poder economizar num presente que eu não estava afim de gastar agora, para levar numa festa ou numa roupa, não precisa, vou estar de boa na minha casa assistindo meu filminho. Então você pode ver que não ser convidada por uma festa pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Em si isso não significa nada, depende de cada pessoa, do que tudo significa, da importância que cada coisa tem, do que cada coisa representa. E essa representação a gente pode trabalhar, a gente pode mudar, a gente pode ressignificar dentro da gente. Outro ponto importante da gente saber, que a emoção é a cola da memória. Você memoriza, vai ficar dentro de você, você vai lembrar muito mais as coisas que entraram com mais emoção em você. Qualquer tipo de emoção, as boas e as ruins, tá? E a gente vai dar mais importância, vai dar mais valor às situações que vêm carregadas de emoção. Uma pessoa que te traz um presente, trouxe presente, bota em cima da mesa, presente.
Se a pessoa chega e fala assim, eu tô te trazendo esse presente, pode ser qualquer presente, pode ser o mesmo presente. Tô te trazendo esse presente porque você é muito importante para mim. O tempo que a gente teve junto, tudo que a gente conversou, foi tudo tão significativo e você é uma pessoa tão legal, você é uma pessoa que eu vou guardar na memória para sempre. É um outro presente. Você pode estar ganhando a mesma coisa, mas vai entrar com uma outra carga emocional para você. E você vai lembrar muito mais desse presente que você ganhou dessa forma, que veio com um abraço, que veio com... Você vai lembrar muito mais desse presente, né? E por isso que é importante, então, a gente perceber quando a emoção está exacerbada, quando não tem necessidade de tanta emoção, para a gente se livrar de algumas ciladas. Por exemplo, vendedores que vêm com toda aquela carga emocional de quanto que aquilo vai mudar a sua vida, se você conseguir cortar essa conversa e analisar se aquele produto realmente é do teu interesse, vai ser muito mais fácil você só comprar se o negócio for bom para você. Ou então, teve um acidente na tua cidade, mas não envolveu nenhum conhecido seu e você não pode fazer nada, não está ao teu alcance de ajudar as pessoas envolvidas no acidente. Então, o que é o melhor a fazer? Deixar a vida correr, né? Deixa, né, quem pode fazer alguma coisa, quem está fazendo alguma coisa, e você vai tocar a tua vida. Mas, mídia. Existe a mídia, que a mídia precisa te colocar na frente da tela, precisa que você fique com a cara colada ali por muito tempo. E o que eles usam para isso? Assim como nas propagandas, toda a mídia usa, noticiário principalmente também, cada vez mais, usa a emoção para te colar na tela e fica contando todos os detalhes e fica mostrando toda a parte emocional e todos os depoimentos sentidos e fortes e intensos, e você fica assistindo aquilo e percebendo o quanto que aquilo é forte, é importante para quem? Importante para quem? Essa é a questão. E nessa você já foi sequestrado emocionalmente. Isso pode acontecer na televisão, pode ser um amigo que vem te contar uma história, pode ser você contando sua própria história para você mesmo. Você pode colocar uma carga emocional muito maior numa coisa que não está te ajudando a ter aquela carga toda. Se você conseguir olhar com olhos mais racionais, mais serenos, mais tranquilos, mais objetivos, você vai lidar muito melhor, muito mais serenamente, mais tranquilamente com a situação. Então, você perceber que a emoção é a cola da memória e você pode administrar essa cola que pode estar na tua mão, de você falar, não, essa cola aqui eu não quero não, tá? Não vai me ajudar em nada, você pode decidir sobre você mesmo. E aí você percebe que você consegue ressignificar os acontecimentos, ressignificar as emoções que estão envolvidas nos acontecimentos. E muito bom para isso é você ir pelo caminho de dar o benefício da dúvida, né? Aquela pessoa fez aquilo contra mim, me atrapalhou, encheu os picuá, porque ela tem alguma coisa contra mim, ela me odeia, eu sou uma pessoa que merece passar por isso, ou porque ela é limitada e ela não consegue fazer diferente. O problema é dela com ela mesma, respingou em mim, mas o problema é dela e eu não estou envolvida nisso. É um exemplo, né, de benefício da dúvida. Quanto mais perguntas, quanto mais deixar no ar, porque as pessoas querem ter certezas. Não fez isso por causa daquilo, não olhou para minha cara quando passou por mim no corredor, porque é uma mal educada, porque é uma grossa. Que tal pensar na possibilidade dela não estar enxergando bem? Que tal pensar na possibilidade dela estar tão cheia na cabeça com as questões dela que simplesmente não reparou? Ou aquele dia ela decidiu não falar com você porque ela não estava nada bem. Se ela abrisse a boca mesmo para falar um simples oi, ela ia jogar para cima de você alguma coisa que você não precisa, você não merece, então ela te preservou. Por que não pensar em outras possibilidades que você não vai ter nunca a resposta? Mas não precisa. Deixar o benefício da dúvida no ar muitas vezes te ajuda muito do que aquela vontade louca que a gente tem de ter certezas das coisas, muito mais. E tem passos que podem te ajudar nesse processo de falar o que se passa com você. Vamos falar sobre eles. Primeiro passo,
Saber que todo mundo passa por momentos difíceis de vez em quando, porque pode parecer óbvio, né? Na primeira vez que a gente fala, ai, todo mundo passa. Não, claro, Marisa, todo mundo passa por um momento difícil, eu sei disso, novidade nenhuma. Só que, por incrível que pareça, quando a gente está naquele turbilhão de emoção, seja ela qual for, a gente considera de que aquilo é muito vergonhoso, aquilo é só com a gente. Só a gente não consegue se livrar, não consegue resolver, só com a gente que acontece aquelas coisas tão horríveis, ou só a gente que é tão fraco que não tem, e a gente fica com vergonha e a gente se prende, se fecha com a gente mesmo e não vou querer abrir para ninguém isso aqui, e porque imagino o que vão pensar de mim de estar nesse estado. Por isso que a gente precisa naturalizar os sentimentos, entender que todo mundo, sabe? Todo mundo passa por momentos difíceis e muito difíceis mesmo. Entender também que a gente, segundo passo, entender que a gente pode ter emoção diferente ao longo do dia. As coisas vão mudando, não tem problema. Porque às vezes a pessoa se culpa. Nossa, estava me sentindo tão mal até agora há pouco e agora o negócio passou. Tudo bem que passou, ótimo, melhor, bacana. Ou entender que eu estava de boa de manhã, estava bem e agora bateu um negócio. Tudo bem também, normal ter alterações durante o dia. Ah, sou bipolar. Calma com esse negócio de ficar se autodiagnosticando por conta de alterações ou coisas que não chegam a tanto. E às vezes a gente não associa o que aconteceu, terceiro ponto, não associa o que aconteceu aos nossos sentimentos, né? Principalmente quando tem gatilhos que a gente nega, que é difícil de olhar para eles, é difícil de metabolizar, de administrar esses gatilhos. Por exemplo, você viu um vídeo de um pai amoroso e isso te deixou irritado o dia inteiro. Por quê? Porque você teve um pai violento. Então aquilo é um gatilho, aquilo é ruim pra você, aquela sensação de que, pô, todo mundo parece que tem um pai amoroso, só eu que tive um pai violento. Então identificar esses gatilhos te ajuda a identificar os sentimentos e a trabalhar, porque você só trabalha o que você sabe que existe, senão você não consegue trabalhar. Quarto ponto, entender que a gente pode administrar e mudar nossos sentimentos, que as pessoas acham que não estão reféns de si mesmos, dos seus sentimentos, e não estão. E um dos melhores caminhos para isso é ter consciência das consequências, entender para que lado tua vida está andando dessa forma que você está agora. Por exemplo, se você fica muito ansioso e isso está tirando foco do teu trabalho e isso vai te colocar em risco de ser demitido, essa ansiedade precisa ser trabalhada urgentemente, porque você vai estar limitando, vai estar prejudicando a tua vida. Se você fica com raiva e sai esbravejando em cima de todo mundo, de quem não merece, isso vai prejudicar a tua vida social também. As pessoas vão se afastar e você vai ter raiva delas porque elas se afastaram e a coisa só vai piorando. Entender que nem sempre o quinto e último, entender que nem sempre é fácil falar sobre os nossos sentimentos, porque logo lá no começo que eu falei, caminho, falar, aí você fala, mas não é fácil falar, não é fácil a gente confiar, não é fácil ter alguém que pode ouvir, e tá tudo bem, ou não é fácil falar, soltar, eu mesma me ouvir falando das coisas que aconteceram comigo, de como eu me sinto diante dessas coisas, eu me sinto boba, eu mesmo acho que eu tô exagerando, mas aí você não trabalha e você continua com aquilo dentro de você. Então tá tudo bem você entender que não é fácil. A gente pode começar com pequenos passos, pode começar com, né, ou só com um amigo, ou se você já perceber, fala assim, não, preciso de um profissional, preciso de um psicólogo que vai me ouvir, que eu vou colocar para ele vai me ajudar a colocar tudo isso em ordem, buscar uma forma de trabalhar isso tudo que seja mais tranquilo para mim. Pode ser muito legal também aceitar tudo isso. Então pensa nisso tudo. E o que você achou disso? Me conta, coloca nos comentários. Não esquece de deixar um like no vídeo se você gostou, mas eu acho que se você chegou até agora, você deve ter gostado, né? Não é possível. E tem muita coisa que eu falei, principalmente a primeira parte do vídeo, que eu considerei bem significativa, bem interessante, que talvez, se você assistir mais uma vez, a coisa vai te assentar melhor, vai entrar, porque cada vez que a gente ouve, você vai percebendo camadas do que foi dito, de percepção, que vão te ajudando mais. Pensa nisso. Obrigada por me assistir. Até amanhã.